Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Edil da Atingire e esse daqui é o Pode Atingir, o podcast da Atingire, que traz convidados para lá de especiais para a gente conversar sobre liderança e sobre negócios. Hoje, a gente tem aqui como convidada a Érica Oliveira, uma amiga muito querida, já de um bom tempinho. A Érica, ela é administradora, mestre e doutora em gestão de pessoas pela USP, atua no mercado corporativo há 25 anos. Isso é mentira, porque você não tem idade para ter 25 anos de mercado, mas eu vou ler só porque você mandou. A gente tem que acreditar, né? Ela trabalhou em empresas como a Unilever, o Grupo Abril, e de 12 anos para cá, ela trabalha no setor de educação, coordenando cursos de pós-graduação e de MBA, ministrando aulas e fazendo a gestão de processos para aprendizagem. Desde adolescente, se pergunta como fazer para trabalhar, estudar e realizar tantas outras atividades que deseja e conseguiu entender mais sobre as possibilidades durante o período que fez o doutorado, ao estudar o conflito trabalho, não trabalho, ou seja, quando o trabalho invade excessivamente as outras áreas da vida. Érica, querida, muito feliz de te ver. Você está bem? Tudo bem, Edil. Muito obrigada por ter me convidado aqui para falar com o pessoal a respeito desse Olha. tema que, como você mesmo viu, né? Faz muito tempo que eu me debato com ele. Equilíbrio. Show de bola. E essa coisa do equilíbrio, né, Érica, é uma coisa que a gente sempre teve isso, teve como uma discussão, e parece que durante o período de pandemia, né, que a gente ficou fazendo trabalho remoto, né, e assim, eu vejo que você está na sua casa e você está vendo que eu também estou, Sim. e essa foi uma novidade, né, isso chegou a ser um absurdo nas empresas, hoje em dia é bastante usual, mas parece que o trabalho invadindo as casas parece que prejudicou em alguns lados ou favoreceu em outros, porque também não tem um deslocamento, né? Mas de toda forma mudou completamente a forma como a gente se relaciona com o trabalho, né? Minha Sim. amiga querida, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Nós dois que ministramos aula, né? A gente ama uma definição, né? Definição ajuda muito, a gente tem um chão seguro. Eu queria saber de você, é possível ter uma definição de equilíbrio entre vida pessoal e o trabalho? Ou será que isso depende de pessoa para pessoa? A definição já traz essa questão de depender de pessoa para pessoa, né? Assim, é uma percepção individual essa questão do equilíbrio, né? Então, eu posso estar no momento que eu estou trabalhando demais e você às vezes está conversando comigo e falar, nossa, mas você está, né, enlouquecida. E eu tá me sentindo equilibrada. Porque, para mim, as prioridades estão no lugar certo, ou eu sinto que aquele momento é um momento de estar realmente me dedicando muito ao trabalho, né? Então, tem uma questão muito pessoal envolvida, mas tem duas coisas que, de alguma forma, podem contribuir para a gente sentir mais equilíbrio ou o oposto disso, né? A primeira tem a ver exatamente com a definição do conflito, que você falou brevemente, né? Como eu te passei, mas assim, o conflito é como se fosse uma espécie de oposto do equilíbrio, né? E aí ele tem duas grandes fontes. Essa história do trabalho está invadindo a vida da gente, pode ser porque ele toma muito tempo e aí não me sobra tempo para fazer as outras coisas que eu quero fazer, ou porque ele me estressa tanto, eu vivo tantos momentos estressantes no trabalho que eu fico sem energia para fazer as outras coisas. Então, se a pessoa está vivendo uma dessas situações, aumenta a probabilidade de que ela tenha uma percepção de que está faltando equilíbrio na vida dela. E a outra questão, que aí o teletrabalho, como a gente chama academicamente, né, o home office, popularmente falando, pôs em evidência, é que cada um de nós tende a ter uma estratégia preferida de gestão das fronteiras entre trabalho e o restante da vida. Então, academicamente falando, eles dizem que a gente tende a ir ou para maior integração, aquelas pessoas que preferem as coisas mais misturadas, ou para maior segmentação, prefere as coisas mais separadas, né? Então, aquela pessoa que, assim, não se incomoda muito de se, na hora ela tá jantando, responde uma mensagem junto, de manhã ela já acorda, já olha o celular e tá numa boa, mas também, às vezes, na hora do trabalho, ela marca um médico, ela vai sair para fazer alguma coisa. Esse é o tipo da pessoa que, se ela tá contente com essa realidade, ela tende a preferir a maior integração, as coisas se misturam. No oposto, aquele tipo de pessoa que gosta mais assim, ah, bom, meu horário de trabalho é mais ou menos esse aqui, nesse horário eu quero me dedicar ao trabalho, mas também eu não quero ficar respondendo mensagem fora desse horário, eu não quero ser acessado fora para eu dar conta de fazer as outras coisas que eu quero fazer. Esse é o típico perfil que prefere uma maior segmentação. Se a pessoa tem uma preferência e o ambiente dela está exigindo outra coisa, aí pode ser que a percepção de conflito aumente
em outras palavras, né, a percepção de maior desequilíbrio aumente, né? E o home office trouxe isso para a gente. Então, quem preferia maior segmentação, no começo, provavelmente sofreu muito, porque de repente, se não tinha o hábito, a maioria de nós não tinha o hábito de fazer home office, né, de trabalhar muito tempo em casa, de repente estava em casa, muitas vezes sem uma estrutura prévia, porque tinha uma internet lá, mais ou menos, um computador, e foi para dentro de casa tentar trabalhar. E aí, tudo em casa acontecendo ao mesmo tempo, num cenário ainda muito mais complicado, que era a gente, teoricamente, não podia sair, não tinha acesso a alguém para talvez ajudar a gente, a pessoa que nos ajudava em casa por muito tempo não pôde vir, né? As pessoas não podiam se movimentar, enfim, ficar transmitindo o vírus. Então, ficou muito caótico para quem eventualmente preferia mais segmentação. Talvez as pessoas que preferissem mais integração sofreram menos, porque para elas as coisas já estavam mais misturadas, né? Então, esses dois fatores podem pesar naquela definição pessoal. Se estou trabalhando muito ou se estou muito estressado no meu trabalho, ou se a estratégia que eu prefiro, o ambiente não está me deixando usar, né? Não, maravilhoso o que você está falando, porque acho que isso aqui asfalta boa parte da nossa conversa daqui para frente, né? Porque Sim. as pessoas são ávidas por chegar em coisas mais simples, né? Ah, o home office é bom, o home office é ruim. Não, o home office depende de pessoa para pessoa e da estrutura de condição que ele tem, ou, como você corretamente falou, a questão do teletrabalho, né? Hum. Durante o período de pandemia, eu via coisas assim, díspares, como um rapaz de 23 anos que mora sozinho, que tem uma internet de 500 mega, que pede toda a comida pelo iFood, e ele se vira bem. E do outro lado, uma mulher casada com 3 filhos, um de 2, um de 5, outro de 7, e o marido se trancava na sala e falava assim: estou numa reunião, me ajuda aí, né? É evidente, né, que são não são vidas, Érica, não são mundos, são universos diferentes, né? Então, para esse daqui, você tem que voltar para o trabalho presencial, né? Esse cara aqui vai chorar. E essa daqui é capaz que faça greve se não É, voltar para o presencial, porque ela está exatamente. desesperada, né? É, Exatamente. então, acho que é muito importante a gente começar pensando nisso com esse olhar de cada caso é um caso. A generalização aqui é um convite para o erro, né? É. A pandemia trouxe uma situação muito diferente, porque assim, as crianças nem podiam ir para a escola, né? Talvez hoje, né, essa mulher ela consiga se ela já saiba fazer o home office, porque ela manda as crianças para a escola, mesmo que o Isso. marido esteja em casa também, cada um se tranca num canto e, né, para não dar, né, problema ali nas reuniões. Mas lá na pandemia foi exatamente isso, né? Nem É, todo mundo conseguia ter uma mínima condição para é falar, verdade. home office serve para mim, não É. necessariamente. E assim, eu estou aqui generalizando, e parece que eu estou falando mal dos maridos, mas eu só estou descrevendo a realidade de muita gente. Há maridos sim, É. não, mas não é uma regra que não tenha exceção, né? Não é o tema aqui do nosso, né, da conversa de hoje, mas assim, muitos e muitos estudos mostram que na grande maioria dos casos sobra para a mulher mesmo. Isso é verdade, A é verdade. sociedade espera que sobre para a mulher, então tem toda É. uma temática aí por trás. Tema para o nosso próximo podcast, o que a sociedade espera. É, divisão sexual do trabalho, existe até um tema para um termo Já para é, isso. cara, já era. Faz mais um doutorado aí, cara. Amigo, eu te contar, em quase todas as empresas tem muita pressão para o resultado. E eu estou sendo aqui cauteloso de falar em quase todas, na esperança de que exista alguma empresa que não tenha pressão. Se existe essa empresa, eu ainda não a conheci. E, na verdade, quando você tem pressão por resultado, você tem muitas vezes, e aí também não são todas, fazem pressão sobre as pessoas, né? Sim. E uma das manifestações mais visíveis, né, que esse ponto supera, né, quer dizer, a pressão por resultado é tão grande, que as pessoas muitas vezes elas adoecem, né? Muita gente fala do burnout, mas o burnout é só uma das manifestações, né? Quer dizer, se de um lado essa pressão não existe a menor previsão para que ela diminua, eu quero olhar para o outro lado, né? O que que as pessoas que estão escutando o nosso papo aqui podem fazer para tentar se precaver, para evitar de ultrapassar o seu próprio limite? Acho que tem duas coisas principais, né? A primeira, assim, a gente tem que entender quais são as nossas prioridades, entender como é que a gente consegue comunicar as nossas necessidades com educação, né? Com respeito, normalmente aos gestores, né? Ou à equipe, para a gente conseguir se proteger um pouco, né? Então, um exemplo, puxa vida, eu sou
hipoteticamente, eu sou uma pessoa que gosta mais de segmentação, então, na hora que eu finalizo meu trabalho, eu não quero mais ficar respondendo mensagem e tal. E minha equipe tem a mania de o pessoal ficar trocando mensagem. Eu posso comunicar com delicadeza, olha, gente, eu percebo que a gente troca algumas mensagens depois do horário, né? Assim, eu me sinto muito angustiada com esse, eu não consigo me concentrar em outras coisas, e eu tenho essa vontade, enfim. Então, vocês vão perceber que eu não interajo muito, mas no dia seguinte, na hora que eu começo a trabalhar, eu dou prioridade à primeira coisa que eu faço para resolver, né? E cumprir, né? Não adianta a pessoa falar, fazer esse acordo e aí ela não cumpre a parte dela. Aí passa o dia seguinte inteiro, aquelas mensagens ficaram e ela não respondeu, ela não deu prioridade. Então você precisa ir gerando confiança de que o fato de você não entrar, talvez, para você ser muito invasivo, essa coisa de toda hora estão te acessando, a pressão tá o tempo todo, não significa que você não está comprometido com o resultado. Você tá, mas você tem alguma necessidade, né? A gente não só trabalha, a gente faz um monte de outras coisas da vida. Então, você ir comunicando e criando essa confiança de que não é porque você está disponível, não está disponível o tempo todo, que você não vai dar conta do que é a sua parte. E a segunda é a gente mesmo parar para refletir se tem alguma coisa que a gente precisa fazer para melhorar o nosso desempenho. Tem alguma coisa que eu estou patinando muito? Como é que eu invisto para deixar de patinar? Das coisas mais básicas. Ah, eu faço um monte de apresentação em PowerPoint, fico aqui me batendo no PowerPoint. Não vale a pena aprofundar, parar um tempo, entender melhor como é que funciona o PowerPoint e, né? Até coisas mais complexas. Puxa vida, eu começo a perceber, eu sou um vendedor, os meus clientes estão cada vez mais exigentes, eu estou precisando de uma atualização, de ter mais técnica para usar com eles, de então, eu vou investir num curso, eu vou aumentar meu repertório para estar mais preparado. Então, acho que essas são as duas principais coisas: a gente saber pedir e cumprir, gerar confiança, e a gente olhar para o nosso trabalho com muita criticidade, saber onde eu posso estar derrapando e posso investir em mim para fazer melhor, né? E aí, talvez eu lide melhor com isso, porque eu comece a ser mais rápido, mais preciso, enfim, e por aí vai. Adorei, porque na medida em que eu vou me autodesenvolvendo, eu vou tendo uma performance menor e minha ansiedade sobre isso também diminui, né? E Sim, é esse tipo de ansiedade, então, acho que uma das maiores coisas que nos adoece, né? E sim. tem uma coisa, um comentário maravilhoso sobre a sua dica, que é a sua dica foi maravilhosa, o comentário que eu faço é sobre tem gente, né, que manda assim, né, 9 da noite, 15 para meia-noite. Aí a pessoa ainda toma o seguinte cuidado: olha, pessoal, não precisa responder agora não, tá? E assim, atenção, eu estou falando com você que faz isso. Não faz mais, tá bom? Não faço. Porque quando a gente recebe, nós temos vontade de responder na hora e nos dá a sensação de que se a gente não responder, podemos ser percebidos como ineficientes, né? Então, não faz mais isso. Não, mas eu escrevi. Não tem problema. A gente lê, mas não assimila. Eu até brinco, né? Eu falo assim, tudo bem que hoje é muito, muito tecnológico, e a gente pode mutar os grupos, como é o meu caso, né? Meus grupos são todos mutados. Mas escreve, assim, você não precisa ir para o outro nesse momento, né? Ah, mas vai me dar dois trabalhos. Ok, mas assim, faz Tudo parte bem. do respeito com o outro, né? Você não quer esquecer, você escreve em outro. Escreve até no seu Escreve. celular, se você quiser, mas não manda, né? Não Aí no outro manda. dia você pega e manda. Você sabe que os amigos próximos sabem disso, e agora que eu estou falando publicamente, todos saberão. Mas eu mando escrever e-mail e eu agendo para o e-mail sair da minha caixa numa hora em que a pessoa está lá, que é para ela não. Primeiro, não saber que eu trabalhei fora do horário, né? Segundo, que é para também não deixar essa pessoa nesse nível de estresse, né? Eu não uso tão bem assim o Outlook, mas eu deixo no rascunho. Eu Mas já deixa quero no escrever naquele rascunho. momento, quero pôr para É, fora, eu escrevo, fica lá no rascunho, no dia é. seguinte eu envio. Aí, dica na dica. Érica, me conta uma coisa, né? Eu sou bem mais, eu fiz bem mais aniversário que você, né? E eu tenho uma forma de lidar com o trabalho, né? E que já é diferente da sua, que é totalmente diferente dos meus filhos. Será que as gerações têm mesmo comportamentos diferentes com relação a esse, vamos chamar de equilíbrio entre trabalho e não trabalho? Ou será que depende da pessoa? Queria a sua opinião sobre isso. Tem um senso comum de que sim, né? De que especialmente a geração mais jovem está chegando no mercado de trabalho, demandando mais equilíbrio e tal, né? Mas duas questões. Aqui tem uma pesquisa recente da Companhia de Talentos que eles fizeram perguntando sobre o que era mais importante na vida das pessoas para quem é bem jovenzinho, está chegando no mercado de trabalho, para quem está na média gerência e para quem está na alta liderança. Teoricamente, estão três gerações diferentes, né? E para as três, apareceu qualidade de vida como a maior, a questão mais importante, e as demais que vieram depois também estão na mesma ordem. Então, aparentemente,
é importante, né? As coisas têm o mesmo nível de importância para três gerações diferentes. Aí aparece volta a questão da percepção individual de novo, né? Para cada um de nós, qualidade de vida vai significar uma coisa, e às vezes em momentos diferentes. Né? A história lá que eu falei, eu posso estar trabalhando muito, mas estar com uma percepção de que a minha qualidade de vida está boa hoje, porque eu entendo que as prioridades estão ok, né? Tem uma outra questão que vários pesquisadores trazem quando a gente fala de geração, que mais do que ser geração, é o momento de vida que a pessoa vive. Tende a ser muito diferente de você ser jovem, e muitos jovens vão ter aí a possibilidade de iniciar no mercado de trabalho com baita respaldo estrutural, os pais pagam as contas, mora com os pais, então se sente realmente com mais poder de escolha, tem muito mais, entre aspas, motivadores naquele momento inicial da vida, quer priorizar muitas coisas, consequentemente o trabalho tem talvez uma dimensão um pouquinho menor. Diferente de quando eventualmente você começa a ter mais responsabilidades, sai da casa dos pais ou tem a sua própria família. E aí o trabalho, ele ganha importância até por conta das coisas que ele te permite fazer ou como ele te permite dar conta das responsabilidades da vida. Mas é uma questão de geração, é uma questão de momento do ciclo de vida em que você está. Então, muitos estudos geracionais trazem esse corte, não é a geração em si, mas é o momento de vida que você vive. Nossa, que genial. Eu tô me sentindo normal agora, porque eu já me senti workaholic, já me senti vagabundo, já me senti de todas as adjetivos e todos os adesivos que colam, eu já tive já. E agora você trouxe a paz para o meu coração. É isso, É, não é a geração, porque mais novo eu trabalhava assim alucinadamente, né? sim. E depois, quando eu comecei a fazer muito mais aniversário, eu consegui alcançar algumas das coisas que eu queria, eu também fui dando um tempo, assim, né? E é E interessante. talvez quando você era muito, muito, muito novinho, você talvez tivesse uma visão de que assim, não vou trabalhar nunca tanto assim, e precisou em algum momento da vida trabalhar muito, né? Então, Quanto mais novinho, mais iludido a gente é, né? quanto menos se sabe, né, já viu, né? A É verdade. percepção fica mais, né? Essa é a pior fase, que a gente não sabe que não sabe. Exatamente, A é. nossa fase, a gente já sabe que não sabe. Já, exatamente. Eu continuo não sabendo, mas consciente disso. É. É. E agora, falando de dificuldade, eu vou colocar aqui uma situação bem difícil e eu preciso da sua ajuda, né? Muitas vezes os funcionários, eles trabalham bastante, né? E aí eles falam, gente, eu não estou aguentando. E eles são obrigados, porque, e veja, ainda que eles mandem aquela mensagem que você já ensinou a gente a fazer, dizendo, gente, fora do expediente, não, né? Mas às vezes é durante o expediente, né? E vem uma coisa e mais uma, e haverá a necessidade de chegar para o gestor e falar, chefe, eu não estou dando conta. Essa conversa não é fácil, porque o gestor poderá encaixar essa pessoa como ineficiente, pouco produtiva, incompetente, né? E mesmo que ele não o faça, pode ser que a pessoa tenha medo de que isso aconteça, né? Que dicas que você dá, minha amiga, para que esse diálogo seja positivo? A gente volta muito na resposta, né? É muito parecida, assim. Primeiro a pessoa tem que entender se ela consegue ter uma conversa, essa conversa que a gente mencionou, né? Mas é uma conversa que também traz responsabilidades para ela, né? Então, se é uma questão de, puxa vida, parece que todo mundo está dando conta e eu, não, será que tem alguma coisa que eu preciso fazer de diferente e eu não estou enxergando? Então, talvez a conversa com o gestor até vá por esse lado, olha. Percebo que está chegando cada vez mais tarefas. Eu me sinto angustiado porque eu não estou dando conta, mas eu penso, eu quero dar conta, mas eu sozinho não estou conseguindo entender como. Você tem como me ajudar? Assim, onde você entende que eu posso investir? O que que eu posso fazer, né? É uma possibilidade, né? Pode ser que a pessoa se veja num cenário em que ela percebe que o gestor não dá a mínima abertura, que ele é daquele jeito mesmo, que assim, ou ela se adapta sozinha, vai ter saída. E aí você começa a pensar num plano B mesmo, né? Como é que a pessoa se fortalece para ela não ter que mais lidar com aquele gestor, para ela mudar de área, se ela percebe que é muito gestor, nem a empresa tanto assim, mas é o gestor, né? Para ela mudar de empresa, se ela percebe que ela está numa empresa que está, entre aspas, né, acabando com a vida dela, assim, né? Tá tão intenso, tão destrutivo, que ela começa a não conseguir se dedicar a outras coisas que ela quer na vida e começa a adoecer, começa a ter, né? Então, algumas vezes a gente tem que puxar a responsabilidade para si e tomar umas decisões mais ah, profundas, né?
se a conversa não é um caminho, se... mas às vezes a conversa que às vezes tem gente que está tão pilhada que não parou nem para perceber que está influenciando de forma ruim a vida das pessoas, assim. E aí às vezes a pessoa dá uma acordada quando alguém consegue conversar com ela. De novo, né? Técnicas da comunicação não violenta são excelentes para isso. Tem que ser com respeito, tem que ser começando com os fatos, tem que ser com coragem, apontando o que você sente, fazendo pedidos e por aí vai. Genial. E assim, o que você está falando, nossa, tá me vindo muito claro na cabeça, né? Quantas vezes a gente já não responde aquilo que a pessoa não disse, né? Ah, eu não vou falar isso, porque se eu falar isso, ele vai. Cara, você não sabe, né? E me parece muito claro que a assertividade dessa conversa aumenta muito se a gente faz um investimento muito forte em estabelecer laços de confiança, né? Então, Sim. assim, quando a gente confia um no outro, tudo o que o outro diz é arquivado para mim do tipo, não, esse cara tá falando de boa mesmo, né? Então, o quanto mais a gente consegue investir nisso também. Pô, ótimo, ótimo. Outra pergunta super simples, Érica, acho que todo mundo sabe disso, né? Mas eu vou te perguntar por perguntar, né? Pessoas mais equilibradas são mais produtivas? Olha que essa é uma pergunta bem difícil. E eu emendo. Além de produtivas, elas são engajadas ou podem ser engajadas e não produtivas, né? Tem relação? No médio e longo prazo, sim, né? Assim, um monte de estudos mostram que as pessoas que conseguem se dedicar às coisas que elas realmente querem, além do trabalho, elas tendem, inclusive, a trabalhar melhor, a se sentir mais, melhor com seus trabalhos, ou seja, acabam se sentindo mais engajadas, né? No curto prazo, você pode ter momentos em que não, que isso não seja verdade. Você está numa fase que você precisa realmente trabalhar muito, tem um desafio muito grande, um projeto muito grande, você não está conseguindo fazer mais nada na vida, praticamente, mas você está produtivo e está engajado, né? Então, a gente tem que distinguir que não, normalmente não dá, o ser humano não consegue ficar nesse ritmo o tempo todo. Aí ele começa até, às vezes, muitas vezes, fisicamente, não só emocionalmente, adoecer, né? Começa a não dormir direito, começa a ter desconcentração, enfim, começa a ter, inclusive, um dos sintomas do burnout tem a ver com você não consegue, é como se as coisas praticamente não estivessem acontecendo, sua cabeça deixa de funcionar, as coisas dão errado, você não tá nem aí, porque seu cérebro já não consegue mais processar, né? Então tem o componente físico envolvido até se chega no limite, né? Mas então, a médio e longo prazo, sim. Pessoas mais equilibradas tendem a ser mais produtivas e engajadas. E é engraçado, né? Porque eu conheço pessoas assim. Eu tenho uma amiga de quem eu gosto muito, que se estiver assistindo esse vídeo, ela vai saber que eu estou falando dela. Mas assim, fulana, vamos tomar um café? Olha, eu consigo em novembro. Eu falei, mas fulana, nós estamos em fevereiro. Ela falou, a coisa aqui tá corrida. E E às assim, vezes ela tá de boa, assim, às vezes ela para tá de ela, boa. né? Tá Assim, tudo bem. a primeira coisa que passa pela minha cabeça é assim, bicho, ela não quer falar comigo, e ela tá só, né, tá inventando uma desculpa. Mas a gente é amigo, né? E eu falo assim, mas fulana, você não acha às vezes que isso passa? Porque a gente é amigo, e amigo fala pro outro que tá pensando, né? Você não acha que às vezes você passa do limite, você vai, Ed, eu gosto tanto, né? Tipo, eu sempre respeitei, né? E de tanto respeitar, tipo, ela é assim mesmo, né? E a gente acaba ficando, às vezes, 3 anos sem se falar. E não é que ela teve um burnout bem pesado, mas bem pesado, assim, do tipo, ficou afastada do trabalho por quase um ano, né? E ela, hoje, ela se propõe a ajudar pessoas que não percebem que essa coisinha de vamos mais um pouquinho, estou num momento profissional legal, a gente não percebe que está adoecendo, né? Eu gosto de contar do exemplo dela, né? Justamente por isso. Até porque eu também me vejo um pouco nisso. Amo o que eu faço. E às vezes eu gosto tanto que a gente não se coloca o limite, né? Então é muito importante você falar dessa invisibilidade dos sintomas, né? E eu vou repetir uma coisa que você disse, de tão que isso eu vou pegar para mim. Chega um momento que você já nem se importa mais, né? É porque você já está nesse processo, né? É, que por isso que a gente falou que no médio e longo prazo, né? Assim, o É, próprio corpo não aguenta. Você pode estar é, tentando racionalizar, ah, não, mas eu sou assim, mas o corpo não dá conta de uma carga de, às vezes, ansiedade, estresse, necessidade mesmo de mobilização, assim, do cérebro, né? Para estar resolvendo as coisas. Não aguenta. legal, legal. Bom, vai o aviso, você que está vendo a gente aqui, faça um autodiagnóstico, claro, e procure ajuda psicológica, procure Sim, ajuda de um profissional que faz isso. Eu e a Érica não somos esse profissional. exatamente. Você tem que procurar um profissional que te ajude a encontrar
esses sintomas em você. Então, mas percebeu alguma dessas coisas que a gente está conversando aqui? Olha, para, segura o tchan, amarra o tchan, procura ajuda. Isso não é Uhum. fraqueza, isso não é fraqueza. Exato. Pelo contrário, está fazendo um investimento em você. Minha amiga, eu tenho três perguntas aqui, e todas elas simples, facílimas, né? Sobre esse assunto é sempre É facinho, sempre especialmente em assim. tempos de inteligência artificial, é facinho. Cara, esse daria um outro papo entre a gente. É. Vamos lá. O equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, vamos chamar assim, e eu vou repetir, o tema do seu doutorado, entre trabalho e não trabalho. Será que isso daqui é uma utopia para aquelas pessoas que acreditam que a carreira profissional ela se dá em degraus, né? E com isso vale muito o esforço? Como é que é? Ter equilíbrio é uma utopia? Tem alguns, assim, um caminho mais filosófico que diz que, de certa forma, é no sentido de a gente achar que vai conseguir ser excepcional em muita coisa na vida, assim, né? A gente precisa priorizar, né? Então, a maioria de nós não vai conseguir ser excepcional em um monte de coisas na vida, porque o mundo está exigente, porque é muita possibilidade, enfim, né? Se eu quero ser um CEO, provavelmente eu vou ter que me dedicar muito à minha vida profissional e vou ter que abrir mão de algumas outras coisas, vou ter que delegar algumas coisas, né? Mas se é meu objetivo, e se esse é um objetivo, talvez um dos mais importantes da minha vida, eu não vou ter tanto equilíbrio, mas eu vou estar dentro das minhas prioridades. Agora, a maioria de nós não necessariamente deseja ser CEO, deseja seguir se desenvolvendo, deseja seguir sendo atrativo para o mercado, né? Uma pessoa que trabalha bem, que é reconhecida pelos demais. E aí o equilíbrio pode deixar de ser uma utopia. Eu posso conseguir priorizar, sempre tendo consciência que às vezes eu vou perder algumas coisas. Ah, eu queria ter aquela oportunidade profissional, mas eu não quero ter as consequências que ela me traz, porque ela vai me tomar tempo de outras coisas da vida. Então, eu vou ter que abrir mão dessa oportunidade, né? Não tem como. Essa ilusão, acho que é ruim, de a gente achar que é uma falta de esforço pessoal, eu não consegui tudo ao mesmo tempo. Não, a gente prioriza e algumas coisas não vão ser tão legais e outras vão ser legais ou elas vão estar mais equilibradas, né? Nesse Legal. sentido, assim. Ou seja, então a utopia depende muito daquilo que você tem como expectativa, né? É Se essa mais utopia achar que você vai ser muito bom em muita coisa o tempo todo. Ah, então eu vou ser um pai ou uma mãe super presente na vida dos meus filhos, eu também vou ser o profissional que sempre é escolhido para tudo, eu também vou ser o cara que corre maratonas pelo mundo, eu também vou ser a pessoa que fala 6 línguas. Não dá para ser. A maioria de nós não vai conseguir ser tudo isso nesse nível. É preciso, então, dosar a nossa expectativa e saber onde é que a gente vai investir, né? E o mundo traz muito assim, a gente cada vez mais, né, em épocas de influências, parece que tem umas pessoas que conseguem, mas não sei não, se a gente for investigar talvez mais a vida delas, a gente vai perceber que ninguém, assim, muito raramente consegue, né? As pessoas priorizam e fazem algumas coisas melhor e outras elas vão fazendo. Aliás, até porque muitas das pessoas que buscam fontes de investigação, elas procuram nas redes sociais, né? E aí não pode ser Sim, mais artificial do que aquilo que está lá, né? sim, não existe nada pior para a gente se comparar, né? Com uma vida Exatamente. irreal, assim, um recorte de É, vida super otimista e positivo, né? é. Agora, conectado a isso, né? Que armadilhas são as mais comuns que impedem as pessoas de ter esse equilíbrio emocional? Eu vou dizer um que eu aprendi com você. Eu acho que é assim, é a gente estabelecer metas alcançáveis, né? Isso eu acabei de aprender com você agora na sua última resposta, né? Que mais dicas você dá para que a gente consiga alcançar esse objetivo? Vai na linha de coisas que eu já falei, né? É, Uma delas é a gente ter mais consciência do que é importante para gente, e ter consciência de que algumas coisas não vai dar então, né? É, sair dessa bolha muito ilusória de que tudo é possível, dá sim, é só falta do meu esforço, eu tenho alguma coisa errada comigo. Não, né? Então, e às vezes até você mencionou, né? Às vezes até um processo terapêutico nos ajuda com isso. Numa vida em que a gente está tão estimulado por tanta coisa, em que a vida de alguns parece tão maravilhosa, às vezes a gente precisa de alguém que nos ajude a traçar um caminho para a gente ir tomando mais consciência e falar, nossa, ai que pena, né? Eu queria viajar 2 vezes para fora do país todo ano, mas eu não quero dedicar tanto assim ao meu trabalho a ponto de ganhar o suficiente para isso, porque eu tenho outras coisas. Então, né?
e eu vou tentar ficar em paz com isso, né? Então, acho que essa é a principal dica, assim, a gente tomar mais consciência do que é realmente importante para a gente, mesmo que a gente precise de ajuda para isso. E aí a gente começar a aplicar, né? Não tem diquinha fácil, não tem coisinha assim, eu vou fazer, vou pôr numa lista, vou fazer isso amanhã, e aí já vou resolver. No mundo que a gente vive hoje, não funciona assim. Adorei, adorei. Nossa, minha amiga, eu tô pegando tanta coisa para mim. Que bom. Érica, querida, eu vou fazer a última pergunta, que essa é a que a gente faz para todas as pessoas que são convidadas aqui. Então, essa pergunta está desconectada dos demais assuntos, mas na verdade não está, né? Porque eu acho que isso pauta muito, como a gente está falando muito da relação do trabalho. Então, a minha pergunta para a gente encerrar o nosso papo é a seguinte, Érica, o que é liderar? Eu gosto muito de uma definição, né, de dois estudiosos, o Cousins e o Posner, misturada com uma pitada da professora Isabela Mioto, né, professora e consultora, enfim, uma amiga minha. Acho que até você talvez já tenha conhecido, né, ela trabalhou com a gente. Ela diz que liderar é a gente começar por mobilizar nós mesmos, para então mobilizar outros para que eles queiram lutar por aspirações compartilhadas. E aí isso está muito conectado a coisas que a gente já falou, assim. Para eu liderar, eu preciso saber o que está me mobilizando, senão eu fico incoerente. Cada hora eu me comporto de um jeito, as pessoas olham e desconfiam, falam, essa pessoa, ela não. E aí ela não vai embarcar comigo se eu estou precisando dela para uma coisa um pouco mais arriscada. Agora, se eu estou com mais consciência do que me mobiliza, e eu digo muito em aula, né, assim, eu não preciso ser inspiracional, transformacional. Não, eu posso ser aquela que quer ser CEO. Eu quero ser CEO e a minha pegada é hard, assim, é papo um resultado. Mas eu consigo comunicar isso com respeito para as pessoas, eu consigo dar abertura para elas me dizerem se tem a hora que eu vou estar exagerando demais na mão, né? E aí elas vão perceber coerência. E na hora que eu precisar mobilizar, elas provavelmente elas virão comigo, porque elas sabem o que eu quero, está declarado, as minhas ações são coerentes com o que eu realmente faço, com o que eu penso, com o que eu discurso, e aí vai, né? Então, eu gosto bastante disso. A gente começa com a gente mesmo, para a gente poder liderar, né? E às vezes a gente não está nem sabendo direito o que nos mobiliza. E aí é que o processo dá uma derrapada, né? Adorei, adorei. Érica, querida, você não tem ideia da minha alegria da gente ter feito esse papo aqui, viu? Que bom, Obrigado tá? de Fico verdade. Eu tenho contente. certeza que quem está até aqui, está assistindo até agora, aprendeu bastante aqui com as dicas todas que você falou aqui, viu? Queria de Tô, espero coração que te sim. agradecer, viu? Um abraço muito forte, querida. Obrigado mesmo. Eu que agradeço por poder falar um pouco desse tema, né? Que às vezes a gente trata de uma maneira tão superficial, né? E ele envolve coisas tão profundas, né? Envolve a nossa trajetória de vida, né? Eu quero viver realmente só para trabalhar, ou eu quero viver para outras coisas também? E no mundo que eu tô, como eu faço para viver para outras coisas também, né? Então, são questões bem profundas, né? Não é nada simplesinho e facinho, mas a gente pode tentar entender a nossa percepção pessoal de equilíbrio e colocá-la em prática, aos pouquinhos que seja. Olha, o que a gente abriu de janelinha para o próximo papo aqui não é pouco, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Faremos. desse papo. Semana que vem tem mais um vídeo aqui do Pode Atingir, aqui da Atingir. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Espero que vocês aproveitem.